noite à amada igreja. É uma satisfação muito grande sempre que temos a oportunidade de expor a palavra de Deus e meditarmos conjuntamente naquilo que Ele tem a dizer para nós. Hoje é um dia bem específico do ano. Já ouvimos diversas vezes a exposição da palavra ao longo do dia sobre os eventos que se comemoram nesse dia, que é a Páscoa, a ressurreição de Jesus na realidade. Evento esse que nós, cristãos, evangélicos, comemoramos não apenas num dia do ano, mas celebramos todos os domingos, quando nos relembramos que Ele venceu a morte e que, ao vencer a morte, Ele nos assegura vida. Mas, independentemente da nossa celebração, a cada dia da semana, nesse momento, os nossos pensamentos são naturalmente levados àqueles fatos relacionados com a morte e com a ressurreição de Cristo. E no dia de hoje, no domingo, mais especificamente com a ressurreição de Cristo. E eu queria abordar a palavra de Deus como se encontra no Evangelho de João, capítulo 20. Eu vou ler os versículos 1 a 18, ainda que concentraremos a nossa exposição nos versículos 11 a 18, mas eu gostaria de ler desde o início desse capítulo 20 do Evangelho de João. E nessa noite eu gostaria de examinar a vida de uma mulher que viu a Jesus. Obviamente muitas mulheres viram a Jesus, muitas pessoas viram a Jesus. A palavra de Deus nos fala que apenas numa reunião mais de 500 pessoas testemunharam que Ele estava vivo depois da sua morte, que o poder de Deus o havia tirado do túmulo, Ele havia ressurgido. Mas nesse trecho aqui, nós temos aqui o registro dessa mulher que viu a Jesus e das reações que ela teve durante o tempo em que ela estava demonstrando ansiedade, às vezes até desespero, até o ponto em que ela é levada a testemunhar desse Jesus, Salvador do seu povo, nosso Salvador, nosso Senhor que venceu a morte. Diz assim o capítulo 20 do Evangelho de João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, e enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras?
E ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Vamos orar. Orienta-nos agora, Senhor, na compreensão da Tua palavra e no exame da situação emotiva e de desespero até em que Maria Madalena se encontrava nessa ocasião. Possamos também aprender por suas declarações, por esses sentimentos expressos com tanta franqueza, mas que demonstram também fragilidade humana, ao ponto em que é levada a reconhecer em Ti o Senhor e Salvador, e a aplicar tudo isso em sua vida e sair falando de Ti. Orienta-nos, Senhor, para que possamos fazer o mesmo. Ajuda-nos no caminhar nesse mundo tenebroso. Em nome de Jesus. Amém. Temos aqui, irmãos, o relato da ressurreição de Cristo, e alguém já expressou que a crucificação de Cristo é o grande evento teológico, porque ali nós entendemos e ali está concretizado o plano de salvação e entendemos como é que nós, pecadores, podemos ser perdoados por um Deus que é santo e justo. Como é que Jesus Cristo, nunca tendo pecado, recebeu ali todos os pecados do seu povo e pagou por eles o salário do pecado, que é a morte. Mas a ressurreição é o grande fato histórico, talvez o ápice da história, na história da humanidade, onde Jesus vence a morte. E ao vencer a morte, essa vitória também é aplicada a nós, é aplicada aos seus. E aqui nós temos o registro detalhado que João faz de vários eventos relacionados não somente com a morte de Cristo, mas com a ressurreição. O Evangelho de João é aquele último que foi escrito depois dos 3 primeiros, que nós chamamos de sinóticos. E o Evangelho de João, ele parece procurar, pela inspiração do Espírito Santo, suprir detalhes. E é interessante que mais ou menos metade do seu Evangelho é dedicada à última semana de Cristo aqui na terra, antes da sua morte e ressurreição, incluindo, na realidade, os detalhes dessa morte, da ressurreição e das palavras e interatividade que ele teve com os discípulos depois. O relato aqui, a figura central que sobressai nesses versículos é exatamente Maria Madalena, como nós vimos logo no versículo 1. Temos muitas Marias na Bíblia, e Maria é um nome comum naquela época, mas Maria Madalena é mencionada logo no versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Maria Madalena é a primeira que vem ao sepulcro. O relato da ressurreição, da morte de Cristo, está contido nos outros evangelhos. Nós aprendemos também
que essa ida ao sepulcro era uma ida para embalsamar o corpo de Cristo. As mulheres haviam marcado lá essa ocasião, haviam comprado ungüentos, perfumes, especiarias que iriam servir para embalsamar o corpo de Cristo. Os discípulos estavam desiludidos, as mulheres estavam resignadas. Jesus Cristo, que havia caminhado entre eles, pregado o evangelho da salvação, a divindade da sua pessoa, o poder sobre todas as coisas, demonstrado isso em ações, mas agora estava morto. E parece que ninguém, nesse momento, havia ainda compreendido em toda a sua extensão as Escrituras. Ainda que a ressurreição de Cristo estivesse profetizada desde o Antigo Testamento. Por exemplo, lá no Salmo 16, versículo 10, Salmo 16, versículo 10, nós temos uma profecia que foi aplicada ao próprio Jesus. 16:10 diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O Antigo Testamento fala dessa ressurreição de Cristo no Salmo 110, 1, 118, 22, 24, em vários trechos, em Isaías 53, 11, 12, mas diz aqui no versículo 9 que nós lemos: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Mesmo tendo o próprio Cristo elucidado essa questão e pregado a eles que era necessário que ele morresse e padecesse para que vencesse a morte, ainda não tinham compreendido as Escrituras. Maria Madalena é a Maria que é referida aqui. Mesmo que no texto depois ela seja chamada somente de Maria, mas o capítulo aqui começa com Maria Madalena e no versículo 18 termina com Maria Madalena. Então nós entendemos que toda a referência aqui é feita a essa Maria que era uma pecadora que havia sido resgatada por Cristo Jesus de sua vida de pecados e fazia parte daquelas que acompanhavam a Jesus, servindo da maneira como Deus a provia durante o ministério de Jesus aqui na terra. E nós temos várias declarações de Maria aqui, pelo menos 4 declarações que ela faz, principalmente nos versículos 11 até o versículo 18. Várias declarações que são assim quase que uma radiografia daquilo que vai dentro dela, das emoções que estão ali borbulhando, sentimentos de perda, sentimentos de frustração que estão aflorando ali naquele momento. E é interessante que mesmo vendo a pedra removida, não há a lembrança de que Jesus Cristo havia de ressuscitar dos mortos. E nessas declarações, quando leio esse trecho aqui, eu vejo os irmãos, as irmãs, eu vejo todos nós atravessamos esses períodos assim, onde parece que tudo está dando errado. Mas Deus está nos levando em cada passo da nossa vida, debaixo do seu controle, querendo o bem para nós e elucidando em cada situação que nós atravessamos em nossa vida para nos ensinar suas verdades e nos trazer mais próximos a Ele. Observem comigo essas declarações, essas 4 situações dessa mulher que viu Jesus. A primeira delas está no versículo 13. E é uma declaração de desespero. É uma expressão de desespero. Começando a ler aqui no versículo 11, diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando.
Ela estava chorando, a dor inundava a sua alma. Não somente ela havia testemunhado a morte do seu Senhor, mas agora ela estava frustrada naquela tentativa de prestar o último serviço, que seria embalsamar aquele corpo que ela julgava que estaria ali. Permanecia junto à entrada do túmulo chorando, e enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E ela viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Ou parecia a ela 2 anjos, possivelmente era um anjo, o outro era o próprio Cristo que ali estava. E então eles lhes perguntaram, no versículo 13, mulher, por que choras? Por que você está chorando? E ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor. Levaram o meu Senhor. E eu não sei onde o puseram. Levaram o meu Senhor. Agonia, frustração. Ainda que ela se refira a Ele como meu Senhor, eu posso imaginar que sentimentos de incredulidade também estavam aflorando ali naquele momento. Talvez, se ela pudesse explicar um pouco mais, ela diria, dediquei tanto tempo a isso. E agora abre-se um buraco debaixo de mim. Puxa-se o tapete. Demonstração de incredulidade, esqueceu de tudo que o mestre ensinara. E diz, não sei onde o puseram. E sabe o que é que ela está fazendo aqui? Ela está saindo à procura de uma explicação naturalista para aquele que era o maior milagre. Não tem explicação natural, é um milagre de Deus, ressurgiu dos mortos. Mas ela achava que o corpo havia sido removido por alguém. Desespero. Tapete puxado. Incredulidade. Quantas vezes nós não expressamos os mesmos sentimentos ou atravessamos as mesmas situações em nossas vidas? Momentos em que nós não enxergamos o Cristo de nossas vidas, alguém a nos sustentar, a nos apoiar. Quantas vezes nós nos envolvemos de tal maneira emocionalmente com as coisas que estamos vivenciando, passo a passo, que a nossa reação é essa de agonia, frustração, e nos procuramos a Cristo e chegamos a um ponto onde dizemos, levaram o meu Senhor, não encontro Ele em lugar nenhum. Nas minhas orações, no meu caminhar, eu estou sozinho aqui nesse mundo, fui deixado, tenho que vencer essas batalhas agora, o que é que eu faço? E nós choramos e derramamos a nossa alma em frustração e nos esquecemos de tudo que nos é ensinado na palavra de Deus, de tudo que nos é colocado, de todas as promessas que são fiéis, de todas as verdades que nos são aqui apresentadas. Desespero. Essa é a primeira atitude, a primeira declaração dela aqui, uma declaração de desespero. E o texto continua no versículo 14 e diz assim, tendo isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Não é que Jesus não estava lá, Ele estava lá, mas ela não reconheceu. Não é que Jesus não está ao nosso lado, Ele prometeu e Ele está ao nosso lado. Eis que estou convosco
sempre. Mas quantas vezes a gente olha ao nosso redor e nós não nos apercebemos da presença de Deus, da presença de Cristo, do caminhar lado a lado que Ele tem conosco. E isso leva ela a uma segunda declaração, que está no versículo 15. O versículo 15 diz assim, agora é Jesus que fala, né? Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E essa, se a primeira era uma expressão de desespero, levaram meu Senhor. Não tenho mais nenhuma âncora nessa terra, nessa vida, não tenho mais em quem me valer. Agora nós temos aqui uma expressão de delírio. Vejam, dize-me onde puseste e eu o levarei, como se ela pudesse levar um corpo. Ela agora já está num estado de racionalidade. Ela está pensando, eu vou fazer algo, eu vou resolver essa situação. O olhar de Maria nesse momento aqui, ele é irracional, ele é horizontalizado. Ela não está pensando em Deus, nas suas promessas, no seu poder, mas na sua própria pessoa e nas circunstâncias que a cercam. E ela está deixando que as circunstâncias levem o melhor dela. E ela está achando que ela vai resolver o problema. Eu levarei. Quantas vezes nós não nos encontramos também na mesma situação? Frustrados, sem saber em que nos apegar, esquecidos de tudo aquilo que somos ensinados, daquilo que está registrado para a nossa compreensão e para que seja seguido, nós procuramos resolver as coisas por nós mesmos, da nossa maneira, achando que temos o poder para tal. Mas são os passos que Jesus Cristo está desenvolvendo aqui nessa mulher que viu a Ele, mulher que viu a Jesus, para que no momento exato, vendo, ela veja como tudo aquilo que ela atravessou em termos de frustração e ansiedade eram sentimentos indevidos e era por falta de confiança no poder e nas palavras do Mestre. E no versículo 16, nós temos o reconhecimento, essa declaração de reconhecimento de Maria. Versículo 16 diz assim, disse-lhe Jesus, Maria, e ela voltando disse-lhe em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Ou seja, ela o reconhece. No momento em que ele a chama pelo nome, ela o reconhece. E há alguma possibilidade aqui de que nós sabemos que a língua franca, a língua normal naqueles dias, para as correspondências, para as pessoas, ainda era o grego, apesar de estar sob o domínio dos romanos que falavam latim. Nós sabemos também que a linguagem daquela região era o hebraico, ou o aramaico, quando nós nos referimos ao hebraico na sua forma escrita. E nós vemos aqui que ela fala para Jesus em hebraico, e é bem capaz que Jesus Cristo tenha também chamado ela pelo nome em hebraico, que seria Miriam. O fato é que ela conhece a voz. E alguma coisa aconteceu, porque a voz dele ela já havia ouvido. Quando ele perguntou, por que choras? A quem procuras?
ela conhece o chamado do seu nome. E você já pensou que nós somos chamados individualmente, singularmente, especificamente pelo nosso nome? Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, nós temos uma referência a uma pedrinha branca onde o nosso nome está escrito. A pedrinha branca, ela representava a forma de absolvição quando havia um julgamento. E quando a pedrinha branca era apresentada, ela dizia o seguinte: essa pessoa está absolvida. Nós recebemos a absolvição dos nossos pecados ali na cruz do Calvário. O nosso nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Deus conhece o nosso nome. Jesus Cristo veio para dar a sua vida pelos pecados do seu povo, mas não apenas coletivamente, mas individualmente por cada um que integra esse povo de Deus, que tem no seu coração Ele como Salvador de sua vida, que reconhece aquilo que Ele é, o que Ele fez. Cada coração no qual o Espírito Santo aplicou essas verdades e abre os olhos para que vejamos a nossa pecaminosidade, a nossa impiedade, a majestade de Deus, a sua santidade. Ele nos chama pelo nome. E Ele chama Maria pelo nome aqui. E ela volta-se a Ele e o reconhece. Rabone, que quer dizer mestre, diz o nosso texto. E o resultado aqui, veja, todos aqueles sentimentos de desespero, de frustração, de agonia, toda a irracionalidade que havia tomado conta dos seus pensamentos, de suas atitudes, tudo isso desaparece porque agora são sentimentos de crença, de paz, de satisfação. No momento em que ela relembra quem é verdadeiramente o Senhor de sua vida e o que é que Ele pode. E talvez ela não entendesse como é que Ele tinha vencido a morte, mas ali Ele estava e ela havia testemunhado a sua morte. Reconhecimento é a terceira declaração, a terceira atitude que nós temos aqui nesta mulher que viu a Jesus. E então somos levados até o último versículo aqui, no versículo 17. Jesus recomenda a ela: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes. Às vezes a gente lê esse verso e fica pensando, especulando o que seria esse subir para o meu Pai, mas nós sabemos que Jesus Cristo pregou a sua vitória sobre a morte. E era um passo que ele tinha que cumprir aqui, mas a gente se esquece dessa frase final, que ela é tão pessoal para nós. Subo para meu Pai e vosso Pai. O Pai de Cristo é o nosso Pai. Para meu Deus e vosso Deus. Aquele que morreu na cruz era o Cristo encarnado, semelhante a nós em tudo, porém sem pecado. Está lá em Hebreus. E a identificação dele é completa conosco, ao ponto em que ele diz: meu Pai e vosso Pai. Meu Deus e vosso Deus. E essas verdades devem estar borbulhando ali no pensamento, no coração daquela vida,
e decantando e criando raízes e fundamentos, e todas as coisas que ela havia ouvido antes devem estar começando a fazer sentido ali, de tal maneira que ela é impelida à sua quarta declaração, à sua quarta atitude aqui no versículo 18. Diz assim: então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Ela sai dali para falar a outros. Ela está agora com uma convicção profunda que não pode ser abalada. Ela havia experimentado ali as verdades da ressurreição. E eu não sei se você notou aqui, nós lemos desde o versículo 1, nesse capítulo 20, e esse ver, o verbo ver aqui, ele aparece tantas vezes, né? Logo no versículo 1 diz que a Maria Madalena viu que a pedra estava revolvida. Depois do versículo 5, nós temos aqui que Pedro chegou primeiro ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. O João, né, que aqui chega primeiro ao sepulcro, depois entra Pedro, no versículo 6, ele também viu os lençóis. E o outro discípulo, no versículo 8, chega ao sepulcro e viu e creu. E é interessante também, o mais interessante é que esse verbo que nós traduzimos aqui pelo verbo ver, no original grego, são três palavras diferentes, com pequenas diferenças de nuances aqui. Um deles pode expressar apenas ver, contemplação. Um deles é teoreo, de onde vem teorizar ou conjecturar, ficar pensando, ver, mas ficar pensando o que é que aconteceu e tentar arrumar as coisas na sua cabeça. E também tem uma terceira palavra, que é aquela que expressa o viu e creu. É aquele ver, é aquele enxergar com os olhos do coração e não somente os olhos físicos, mas onde aquelas situações, aquelas verdades ali começam a fazer sentido na nossa vida. Maria viu o Senhor e sai dali com essa convicção dessa visão para testemunhar a outros. Então, resumindo, irmãos e irmãs, as lições que temos aqui, que já apontamos ao longo da nossa exposição. Na nossa vida nós passamos por diversas tribulações, por diversos problemas. Muitas vezes parece que estamos no fundo do poço, numa situação de desespero total, que não há remédio para a situação que nós vivemos, mas nada está fora do controle de Deus, como não estava nada fora do controle nem do plano de Deus nessa situação aqui. E a ansiedade, a angústia, o desespero, quaisquer que sejam os sentimentos que nós temos nesses momentos, se nós não tivermos cuidado, obscurecem as verdades que temos sido ensinados, nas quais nós temos sido instruídos. E é preciso que venhamos a dar uma parada para nos lembrarmos daquelas coisas que devem estar profundamente escondidas no nosso coração para que nós não venhamos a pecar. E muitas vezes na nossa vida, depois de um desespero inicial, nós passamos e procuramos resolver a situação por nós mesmos. Aí nós já estamos esquecidos do porquê estamos ali e do nosso Deus que nos acompanha. Procuramos resolver as coisas sem fé e tudo isso é inútil. É necessário ouvir o chamado.
O chamado que ali foi pessoal, mas o chamado que para nós está aqui, em toda a palavra, que é anunciado aqui, em tempo e fora de tempo, desse púlpito, por aqueles que nós encontramos que nos falam de Cristo. É necessário ouvir o chamado, reconhecer a voz do Mestre, lembrar dos seus ensinamentos, daquilo que Ele nos direciona, da forma como Ele cuidou de nós, vem cuidando e continuará a cuidar. E depois de atravessar todo esse turbilhão de sentimentos, sair e testemunhar com uma convicção inabalável de que aquele que foi poderoso para nos chamar, poderoso para nos levar através dessa peregrinação aqui nesse mundo, nos apresentar perante o Pai, na glorificação, na morada eterna. Cumpriremos exatamente como definido o plano de Cristo em nossas vidas. Que possamos nos lembrar disso e procurar honrá-lo, lembrando também dos seus ensinamentos e praticando eles no nosso caminhar. Que Deus nos abençoe.